No final do capítulo 2 de Apocalipse está a mensagem à igreja de Tiatira, né? Qual é o pano de fundo desta igreja aqui? Uma igreja que estava dividida entre manter-se fiel a Deus e perseverar é, financeiramente aqui, né? Uma cidade, onde o comércio era muito forte, né? As pessoas estavam organizadas ali e havia um envolvimento entre a prática comercial e a adoração, fazendo com que a idolatria fosse seduzindo algumas pessoas, né? E neste contexto, né, Jesus vai se apresentar aqui na introdução como aquele que tem os olhos como chama de fogo. E o que ele quer nos transmitir com esta mensagem, com esta identificação? Aquele que tem os olhos como chama de fogo. O fogo ele é um elemento descrito na palavra como tendo esta capacidade de purificar, né? Ou alguém, uma pessoa, né? Pessoas, né? Cidades, né? Como aconteceu no caso de Sodoma e Gomorra, ou objeto também pode ser, ao passar pelo fogo, ser purificado. E objetos como o ouro, o fogo ele tem essa capacidade de separar a escória de um lado e o metal precioso do outro. Então Deus ele está transmitindo para nós esta mensagem. Ele é capaz de nos ver, identificando quem realmente cada um é. O que para muitos seres humanos é difícil, né? No início do ministério de Jesus, aproximou-se dele uma pessoa e disse assim: eu também vou te seguir. Jesus olhou com este olhar aqui que o texto está descrevendo, né? Desta vez, né? Pelo Espírito Santo. Ele olha, identifica as motivações daquela pessoa que fazem com que esta pessoa viesse até ele e ele vai dizer a ela, né? As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Identificando que os motivos que traziam Judas até Jesus, que motivavam Judas a querer seguir Jesus, né? Que seria as grandezas deste mundo, né? Imaginando que Jesus iria em breve tomar posse do reino, um reino terrestre, e que ele ia participar deste reino. E Jesus, com esta palavra, quis desmotivá-lo nesta linha de pensamento, né? As raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus ele tem este olhar capaz de olhar alguém e identificar as suas motivações. E a outra identificação que o texto traz diz que os pés como o bronze polido, né? O bronze é reconhecido como um metal resistente. Então, por que Jesus traz a ideia de pés como ou de bronze polido? Ele está querendo trazer a ideia da perseverança. Ele se propôs a caminhar ao nosso lado, né? E ele não vai desistir desta caminhada. Ele vai caminhar até o fim, vai esgotar todas as possibilidades antes de abandonar esta caminhada ao lado de alguém. E na sequência do texto aqui, ele vem com uma parte que nós gostamos bastante, né? Que são elogios, né? Quem é que não gosta de, ao fazer algum tipo de atividade, algum tipo de serviço, alguém se dirigir, né? Com elogios sinceros. E aqui, Jesus ele vai dizer assim: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, né? A tua perseverança, e as últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Uma descrição aqui para alegrar o coração de qualquer ouvinte. Imaginou Jesus chegar até você e dizer essas palavras? Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua perseverança, a tua fé. E ainda ele vai dizer que as últimas obras são maiores, melhores, né? Uma escala positiva, né? Você melhorou. São palavras realmente agradáveis de se ouvir, mais vindo daquele que vai nos analisar para a vida eterna, né? São palavras realmente para alegrar o coração de qualquer filho de Deus. Porém, o texto ele vai dizer, né? Tenho, porém, contra ti. Aí já não é uma frase muito interessante para se ouvir, né? Tenho, porém, contra ti. A gente muitas vezes, acho que todas as vezes, né, que recebe algum tipo de crítica, de alguma ideia, tenho contra você isso. Não cai muito bem, né? Ainda mais vindo uma frase assim daquele, conforme já disse, que vai decidir a nossa eternidade. Tenho, porém, contra ti. O que será que Deus tinha contra os irmãos aqui em Tiatira? Ele vai dizer assim que toleras esta mulher, Jezabel.
perceba que é algo difícil, né, que ele está trazendo. Por quê? Quando ele olha especificamente para aquele que vai receber a mensagem, né, o anjo ali da igreja de Éfeso, de Tiatira, quando ele olha para ele especificamente, está tudo ok. A fé, as obras, né, perseverança, as obras estão num crescente, está ok. A crítica, ou porém, vem como no seu relacionamento com o próximo aqui, com uma outra pessoa. Então não é uma crítica a algumas características diretas dele, mas é como ele se relaciona com o próximo, que é aqui um campo extremamente difícil, né? Como que você vai se relacionar com a outra pessoa, no caso que não tem características elogiáveis, digamos assim, né? Uma pessoa que é identificada aqui como uma falsa profetisa, como uma Jezabel. Por que ele reivindica este título, identifica com esta personagem bíblica chamada Jezabel? Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma rainha, uma mulher de pulso firme, né? Que durante um período do povo de Israel, junto com seu esposo, governaram, né? E evidentemente o ser humano ele gosta de se espelhar em alguém para suas atitudes, essas suas ações. E é uma característica também o ser humano ele querer se espelhar a alguém com a sua adoração, né? Com a sua parte de cultuar a Deus. E quando eles olhavam que a rainha, uma pessoa que vive num palácio, uma pessoa que tem o poder na mão, uma pessoa que não tem, que é vitoriosa na visão deles, né? Financeiramente, e esta pessoa não adora o Deus de Israel e sim Baal, na mente deles isso é uma grande influência para que eles abandonem ao Deus de Israel e também vão atrás de Baal. É isso que o texto aqui vai chamar de sedução, que seria o processo de sedução. Você olhar, você pensar, você imaginar, você desejar. Né? Então não é alguma coisa que te força, é alguma coisa que te atrai. Então, os enganos que havia ali em Tiatira eram os enganos relacionados a pessoas que aparentemente tinham um sucesso como comerciante e ao mesmo tempo tinham uma adoração que era diferente daquela prescrita pela palavra de Deus, né? Eles tinham uma idolatria na sua maneira de adorar. Então, isto era o processo que estava seduzindo a igreja. Eles pensarem assim, aquelas pessoas que praticam uma religião diferente daquela que estávamos acostumados são pessoas bem-sucedidas, são comerciantes respeitados e bem-sucedidos na cidade. Então eles ficavam imaginando como que eu posso ter também este tipo de sucesso no meu comércio. E eles eram convidados a participar então deste tipo de adoração. O texto ele vai dizer aqui que três podem ser as consequências deste que foi elogiado por Deus não se posicionar contra esta que aqui está sendo representada como Jezabel. Então, o tolerar o engano pode ter três consequências que o texto vai apresentar, e por isso que o fato dele tolerar o engano é algo que Deus, é algo contrário, que Deus olha e fala, isso aqui é um ponto negativo da tua parte, porque você está tolerando o engano. E este engano pode desencadear-se em três situações que o texto vai apresentar. Primeiro, o verso 20 vai dizer, né? Alguns dos servos de Deus podem ser seduzidos, né? Que conforme comentamos, eles podem ser seduzidos, eles podem olhar para aquelas práticas, daí não houve da parte daqueles que representam a Deus uma repreensão, dizendo um posicionamento firme, identificando aquilo como algo que desagrade a Deus, faltou esta. E então eles vão ser seduzidos, eles vão ser levados, né, aos poucos a ter uma prática religiosa semelhante àqueles que são bem-sucedidos, porém que permitem, né, que práticas idólatras façam parte da sua maneira de cultuar Deus. Então isso é uma das consequências desta tolerância, de não haver um posicionamento firme da parte daquele que recebeu tantos elogios de Deus. Uma outra consequência é este próprio que hoje
é o sedutor, é o instrumento nas mãos do inimigo, é a Jezabel identificada ali, é o que influencia para levar para a idolatria, mas Deus quer alcançar esta pessoa também. O texto vai dizer, dei tempo para que ela se arrependesse. Então, da parte de Deus, como que Deus faz para que esta pessoa reverta esse seu processo de estar caminhando para longe de Deus? Deus dá a esta pessoa tempo. E o que Deus espera daquele que recebeu elogios de Deus? Espera que ele repreenda, para que a pessoa, com a repreensão, mais o tempo que Deus está concedendo a ela, possa se chegar ao arrependimento. É a expectativa, né, que Deus traz no texto. E uma última consequência de não se posicionar contra essas práticas erradas é a própria pessoa, que lá no início do texto vai receber os elogios de Deus, ele pode não perseverar. Esta sedução pode ser tão forte que pode envolver até estes que no início do texto estão recebendo toda essa sequência ali de elogios. Então, a repreensão se dá exatamente por isso. O desejo de Deus de alcançar a pessoa que está na prática errada, o desejo de Deus de evitar que esta pessoa que está na prática errada influencie outras pessoas também, a ponto de o próprio instrumento de Deus que recebe elogios ali no início não possa também ser contaminado com tudo isso. Então que Deus possa nos confortar, né? Que a gente possa fazer bom uso desta informação que Ele está nos trazendo aqui, quando Ele diz que conhece a todos, né? E que caminha ao nosso lado com estes pés, como que o bronze polido, trazendo essa ideia de perseverança ao nosso lado, que nós também possamos perseverar ao lado dele.